Fala galera, boa noite, entrando aqui, mais uma live. Sejam muito bem-vindos, cara. Eu tô empolgadíssimo para esse papo que eu vou ter hoje com a Carol. Cara, a Carol, gestora de vendas há muitos anos. Vem chegando, galera. Papo com especialista, Sales Farm. Cara, esse conteúdo tem sido incrível, incrível, animal demais. A gente vai trocar uma ideia sobre gestão de vendas, falando sobre, cara, o desafio. O Átila é incrível, o Átila já entra aqui tacando a parada, vamos que vamos, Átila. Eu já vou puxar aqui a Carol, peraí, deixa eu opinar. Carol já tá na área. Carol, vou te puxar aí já. Galera, só para deixar um recado aqui, treinamento Black Belt rolando geral na plataforma Sales Farm. Para quem não tá fazendo, cara, tá perdendo tempo. Porra, conteúdo top de primeira. Cara, a Carol já veio aqui, ó, deixa eu puxar ela. Enquanto isso, fala Vitão, boa noite. Carol já tá chegando aqui na área. E Carol, boa noite. Boa noite, de cabelo novo hoje, tá? Caraca, prazerzaço falar com você. A gente falou um pouquinho antes ali, já deu para sentir energia. Galera, o papo vai ser animal, hein? Baiana retada que tá em São Paulo, mãe de 2 filhos, autora de best-seller. Porra, cara, dá até trabalho te apresentar aqui, ó. É melhor você se apresentar para não esquecer de nada. Fica tranquilo, tem uma história bacana aí por trás dessa baiana retada que tá aqui em São Paulo há 12 anos, tentando 12 anos. encontrar um lugar ao sol, mas são 12 anos em Sampa, cara. Parece que não, mas passa rápido, tá? Passa, passa. Ah. Cara, prazer demais. Obrigado por criar esse tempo aí pra gente, viu? Criar o É, tempo, foi boa essa, criei o tempo, literalmente falando. pô, total, imagino, pô, empresária, mãe, não sei o quê, pô, tudo junto, como é que faz? Tem que criar o tempo. Cara, Carol, antes da gente entrar aqui a Vera, eu quero, pô, que você se apresente pra galera aqui da Seus Farm, que eventualmente não te conhece ainda. Mas o lance é o seguinte, a gente tem feito todas as terças-feiras um papo com um especialista, e eu tenho meio que um toque, assim, eu tenho uma tendência a gostar muito da galera raiz, assim, a galera que está em vendas, cara, há muitos anos, que sabe o que é ralar em vendas de verdade, sem as molezinhas que a gente tem desse digital agora, né? Então, assim, eu tenho uma tendência, pode ser que eu tenha uma tendência, assumo aqui. Então, cara, mas a gente tem feito todas as terças-feiras um papo, e aí até para galera que está entrando, talvez a tua audiência também que vai entrar aqui para ver essa live, e a galera que vai ver depois, toda terça uma live com um especialista, e o nosso intuito, Carol, é entregar o máximo de conteúdo possível, porque é um dos propósitos nossos com a Seus Farm, cara, é trazer oportunidade para que vendedores possam ganhar dinheiro e, cara, aprender o que eles precisam nessa fase que a gente está vivendo. A gente vai falar disso, eu sei que você vai falar disso. Todo mundo tem que aprender a vender nesse online agora e muita gente não estava preparada para isso. Então, só para você saber, a gente está chamando os maiores faixas pretas, inclusive já te convido aqui online, depois você me diz aí se você aceita, mas a gente tem pego treinamentos que normalmente vocês que são especialistas cobram e alguns deles estão sendo disponibilizados gratuitos na plataforma Seus Farm para a galera que quer se formar. E aí você sabe que um dos objetivos nossos é empregar essa galera, né? É pegar projetos e colocar esses vendedores para trabalharem de forma terceirizada nesses projetos. Então essa é a nossa missão e, poxa, obrigado demais por você vir ajudar a gente aqui a trazer conteúdo e, cara, informar essa galera. Viu? Tamo junto, Fábio. Já gostei da conversa do vendedor raiz, né? Acho que no mundo que a gente vive hoje não dá para ser Nutella, apesar de eu amar Nutella, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas, ó, galera que tá aí, então, final do papo, eu vou parar aqui uns 10, 15 minutos antes, se eu não ficar hipnotizado pela Carol aí, eu vou tentar parar aqui para a gente responder as perguntas de vocês. Mas, Carol, pô, então, se apresenta para a galera, fala de você, tempo livre, o que você achar que tem que falar, mas fala quem você é hoje para a galera entender aí qual é o tamanho do histórico aí. E, cara, muito obrigado aí. Vamos que vamos. Vamos nessa. Então vamos lá. A Carol é a Carol, antes de mais nada, né? Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser CEO, antes de ser palestrante. Eu costumo dizer que tem uma frase da Frida Kahlo que eu adoro, que diz o seguinte, né? Onde não puderes amar, não se demores.
E essa frase eu ressignifiquei falando o seguinte: onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Então, eu tenho tentado cada vez mais, com intensidade, ser inteira, né, em tudo aquilo que eu me envolvo. Então, durante essa 1 hora aqui, eu vou tentar entregar o meu melhor para, de fato, valorizar o tempo das pessoas que se dedicaram a esse momento. Contando um pouco de histórico, eu sou vendedora há 33 anos, tá? Eu não façam contas, não é melhor não. Mas aos 6 anos eu comecei a entrar no mundo das vendas, comecei vendendo geladinho no prédio onde eu morava. E com 6 anos eu descobri o que era concorrência, porque eu fundei a minha primeira empresa e quebrei a minha primeira empresa, porque tinha baixa entrada à concorrência. Todos os meus vizinhos decidiram vender geladinho e eu não me dei bem. Mas, como uma vendedora raiz, né, eu persisti, comecei a vender outras coisas. Então, comecei a dar aula de reforço escolar, comecei a vender lavagem de carro. No começo eu mesmo fazia, depois eu comecei a terceirizar esse processo. Fui quebrando, conhecendo, né, os desafios da venda. E com 12 anos eu fundei um jornalzinho de bairro e eu ganhei muito dinheiro. Então, aos 12 anos eu era uma mulher praticamente independente. Eu vendia anúncio do jornal que eu mesmo escrevia, eu mesmo digitava, rodava no mimeógrafo. Mas durou um verão. E aí, aos 15 anos, eu tive a minha primeira experiência formal em vendas, trabalhando na escolinha que eu estudava, vendendo uniforme. Depois comecei a trabalhar vendendo como comissária de bloco de carnaval, né? Porque como uma boa baiana não podia ficar de fora da festa. Eu queria participar da festa, a painha não dava dinheiro. Eu comecei a vender 10 para ganhar um e depois vender mais 10 para poder ter o dinheiro para ir voltar e consumir alguma coisa. Depois eu comecei a vender mais 10. E aí, nisso, eu fui promovida. Eu deixei de ser comissária e passei a ser diretora social. Então, com 16 anos, eu já era diretora de um bloco de carnaval, que era o Crocodilo. E aí eu vendi abadá, comecei a fazer gestão de equipes de vendas, porque eu tinha comissários abaixo de mim. E aí teve um momento da vida que eu falei, não, gente, vamos parar com esse negócio de vender, vamos estudar para passar no vestibular e, entre aspas, ter alguém na vida, né? Tolinha. Precisava arranjar dinheiro para pagar o cursinho, fui trabalhar em loja de roupa, em loja de sapato, fui trabalhar como representante de aparelho auditivo, e aí entrei na faculdade e pensei comigo, pronto, agora acabou esse negócio de ser vendedora, vou estudar administração. E aí na faculdade de administração me apaixonei por marketing, falei, ai não, marketing é muito colado em vendas, deixa eu achar outra área. Fui trabalhar com recursos humanos. Entrei na empresa de educação corporativa, comecei a vender os treinamentos para poder entregar. Cara, teve jeito, né? E aí, quando começaram as entregas de treinamento, o que caiu no meu colo? Treinamento de equipes de vendas. E aí, naquele período, eu falei, meu, desisto de fugir de vendas não foge de mim, tá dentro de mim. E aí, eu comecei a trabalhar em 2003 com treinamentos de equipes comerciais, muito voltado primeiro para o varejo, depois comecei a migrar para a venda complexa. E aí comecei a estudar o mundo das vendas e comecei a entender que de bobo o vendedor não tem nada, de alguém que cai na profissão, ok, tem muita gente que cai, mas se sustentar nela é extremamente desafiador. E Sim. aí comecei esse processo, né, com empresas de consultoria quase sempre, onde eu tinha o primeiro desafio de fazer a venda do negócio, então eu tinha que ir lá, coletar o briefing, montar a proposta, desenhar estratégia, desenhar conteúdo, treinar consultor, ir para a sala de aula. Passei um bom tempo na Bahia ainda trabalhando com isso, depois fui gerente de marketing de uma empresa de eventos. E aí comecei a trabalhar com o Sebrae. Então, no Sebrae eu conheci o Empretec. Não sei se vocês conhecem, é um curso Claro, top para quem quer fiz. empreender. Eu sou trainer do Pô, Empretec, virei trainer do Empretec e decidi que Salvador estava pequeno demais para mim e você resolvi conheceu me o aventurar. Joaquim Almeirão, essa galera toda? Não, eu conheci a galera do Sebrae Bahia, né? Então, Hermon Bahia, né? Freitas, Lourdes Hanneman, Juliana, Joselito, o Douglas, né? Que foi o cara que desenhou o Empretec aqui no Brasil, que inclusive Uhum. faleceu ano passado, viramos grandes amigos. E quando eu vim para São Paulo, vim para trabalhar numa empresa de consultoria, 6 meses depois me tornei sócia, saí de assistente para analista, analista para gerente, gerente para diretora executiva, ganhei uma parte maior da sociedade. Essa empresa praticamente trabalhava com treinamentos de vendas também, muito na indústria, junto à indústria farmacêutica, muito junto à indústria de alimentos, indústria de consumo de uma maneira geral. Em 2013, deu a louca, eu decidi me divorciar do meu primeiro marido e sair da minha sociedade. Eu falei, não, preciso de alguma coisa, né, diferente do que eu estou vivendo hoje. E aí fui trabalhar na Ferolab, que é uma das maiores empresas de educação do Brasil. Na área, eu era head da escola de vendas, né? Porque a Fero era muito digital, lá a BSSJ era muito presencial, mas ninguém falava de vendas lá dentro de forma especializada. E aí, dali eu decidi, cara, treinar a equipe de vendas, é conhecer mais sobre vendas. O Bora Bater Meta, que é o livro que eu lancei ano passado, já estava na cabeça nesse período.
Fiquei 3 anos e meio na Fero e aí no começo de 2017 decidi bater asas e fundei a Posiciona, que está aí há quase 3 anos no mercado, e o nosso foco hoje é treinamento de vendas e atendimento. Então, aqui, o meu principal papel, né, apesar de ser CEO, é vender. Então, eu estou o tempo Aham. inteiro conectada a cliente. Então, a gente hoje tem grandes projetos, projetos de milhões de reais, grandes clientes, e o desafio de conhecer cada vez mais este mundo, que é um mundo complexo, mesmo quando a gente fala em venda simples. A gente desenhou uma metodologia muito focada no Seller Experience, né, que é a experiência do vendedor. A gente fala muito em jornada do cliente, mas a gente fala em pouco da jornada do vendedor. A gente se especializou nisso e hoje a gente atende os diversos segmentos nas áreas de vendas e atendimento, que é quem está ali na linha de frente, tanto construindo treinamento sob medida, quanto entregando essas soluções, porque a gente tem como missão aqui dentro transformar o ser humano num diferencial que agrega valor ao processo de compra. Então, a gente não trabalha com a venda low touch, a gente entende que o ser humano está dentro, seja parametrizando, seja organizando o algoritmo, seja dando vida, seja dando inteligência humana para inteligência artificial. E a gente foca muito nessa questão da venda presencial, que não é uma venda que a gente faz simplesmente numa reunião ou de frente para o cliente, mas é qualquer venda que trabalhe com interação humana. Né? Sou mãe de 2 filhos, a Úrsula que tem 2 anos, o Leonardo que tem 5 anos, grandes negociadores, sou casada com um alemão, sou completamente apaixonada por esse cara, ele realmente mudou a minha vida. Lancei em 2017 O Sexto da Vida, que é o meu primeiro livro, que fala da vida, e ano passado, em 2019, lancei o Bora Bater Meta, que tem como subtítulo O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital, que caiu como uma luva no meio dessa pandemia. E aí, gente, é de fato para acionar, para fazer a coisa acontecer. A empresa está crescendo a passos largos, né? Graças ao time, com a ajuda de Deus. E estamos passando por essa pandemia com louvor por enquanto, né? A gente espera sair de 2020 sobrevivendo, mas não somente sobrevivendo, mas também reforçando o nosso posicionamento e deixando um legado. Lembrando que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Essa é Com a Carol. certeza. Uau! Carol, me deu vontade de pedir para você pegar o livro ali atrás e mostrar aqui para a galera que, cara, o livro é lindo, né? Ah, Olha caraca. lá, ó. A Galera, Gabi Paina tá falando aqui que eu tenho um capítulo no livro Relatos Maternos. Pois é, eu também participo desse movimento com a Gabi aí, que foi um livro que ela lançou animal. para ajudar a Marina, que tem AME. Então também está à Aham. venda na Amazon. E agora no segundo semestre, já estamos no segundo semestre, mas agora no final do ano eu vou participar também de um capítulo no livro Tenha Cicatrizes, que fala sobre o desafio de empreender no Brasil, né? Legal, Ou legal. seja, Carol, tem a versão digital desse livro teu ou só a versão tem. física por enquanto? Tem? Não, imagina, tem a versão digital. Estamos no Kindle. É? Aliás, Então, chegamos ó, a segundo lugar já e me ajudem a continuar subindo nesse ranking de forma cara, orgânica, então gente. já quero aqui, ó, galera da Seus Farm. A gente tem hoje 589 vendedores cadastrados na plataforma. Tem uma comunidade com 6 mil vendedores próximos da gente. Já vamos lançar aqui. Cara, tem alguma condição aí de vendedor para vendedor, né? Tem alguma condição aí diferenciada para a galera que tiver cadastrado lá na Seus Farm? A gente Hoje, distribui teu hoje eu livro? não tenho cupom de desconto, mas estamos em Ah, negociação com a Amazon e eu posso falar com o meu editor para, de repente, a gente criar um manda cupom de ver. desconto lá junto com a DVS e vocês conseguirem, de forma acessível, comprar um livro cujo valor é inestimável. Não, então animal, mas independentemente disso, galera, vamos divulgar aí que eu também fiquei curioso. Eu confesso que não li o teu livro ainda, tá? Eu não sou desse de contar Ainda. historinha. Eu não sou desse de contar historinha, não. Eu não li ainda, mas vou ler. Depois a gente faz uma live com chamada oral do livro, tá bom, Fábio? Animal, animal. Eu topo o desafio. Mas, Sincero. Carol, cara, tua história, assim, pô, eu me identifico com muitas partes dela, mas o negócio é falar de você. Me fala mais sobre essa diferença que você levantou, achei incrível isso, porque a gente se encontra, né? Ou seja, a gente também trabalha focado para quem tem time, quem tem que ter time, né? Eu entendo esse presencial que você falou aí, no sentido de presença humana, né? Tem que ter um ser humano presente ali. E a gente também, a Exatamente. gente, como o Seus Farm, coloca o vendedor no centro. Ou seja, eu não pego operações que não precisem de vendedores, porque o meu maior objetivo é colocar o vendedor como sendo o protagonista dessa história, né? Fala mais dessa diferença de ponto de vista para a gente.
O que a gente está vivendo hoje, né, é que assim, vamos começar do começo. Eu acho que existe um preconceito em relação à palavra vendedor, né? A gente ainda fala Sim. vendedor com muitas aspas. E eu acho que é importante a gente ressignificar o que é ser vendedor. Então, vender não é empurrar, vender não é enganar, vender não é manipular, vender não é convencer. Né? Vender é conectar. É conectar aquilo que o cliente deseja ou precisa àquilo que a gente tem em termos de soluções. E nesse processo, o vendedor raiz é aquele que, de fato, consegue agregar valor a tudo isso, né? Porque a gente fala muito em técnica de vendas, em bora bater meta, parece que é alguma coisa do tipo, vai lá e faz. Só que hoje em dia, muito mais do que vender muito, é importante que a gente venda bem para que a gente possa vender sempre. A gente vive num Uhum. mundo, Fábio, onde reputação é algo que, assim, você tem que se manter ela de forma ilibada. Então, não adianta a empresa investir em processos de automatização, não adianta a empresa investir em tecnologia somente, porque isso nos coloca em pé de igualdade. Mas o que a gente precisa é como é que a gente humaniza essa relação. E quando eu falo humanizar, eu não estou falando uma coisa fluff, né? Porque o pessoal fala, mulher falando de vendas, né? Lá vai ela falar que tem que abraçar, apertar a mão e olhar no olho, né? Um cacete, desculpa. Mas, né? É de fato entender que quem está ali no meio deste processo, né? Entre produto e serviço e entre desejo e necessidade de compra, tem esse papel mesmo de ir além daquilo que o cliente quer, mas entender o que ele precisa, porque muito mais importante do que um cliente satisfeito é um cliente que tem sucesso com a sua compra. Então não adianta eu Uhum. convencer alguém, poxa, foi uma super venda. Quem nunca, né, comprou uma mala no aeroporto, fez uma assinatura de revista no aeroporto e depois se arrependeu. Então, assim, o que nós desejamos aqui na Posiciona é fazer com que esse processo ele seja sustentável. Então, a gente tem um consumidor, um comprador, de uma maneira geral, muito mais consciente. Então, eu preciso fazer com que a venda ela seja sustentável. Então, quando a gente fala em venda presencial, é colocar esse elemento que é capaz de lidar com problemas complexos, que é capaz de lidar com situações que um algoritmo não consegue capturar. Porque por mais que a gente tenha histórico e tendência, né, o ser humano e os negócios, eles têm um nível de complexidade e o grande desafio do vendedor é tentar compreender aquilo que está na entrelinha. Né? Agora, como fazer isso? Aí é uma outra história. Primeiro, é entender que toda venda ela é única. Né? Não existe um processo só. Né? Cada interação. Se eu converso com o Fábio hoje, é um tipo de negócio. Conversando com o Fábio amanhã, já é outro tipo de negócio. Porque eu mudei, o Fábio mudou, então cada interação ela é única. E quando eu falo em venda presencial, eu estou falando na presença de um ser humano, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de Telegram, seja por meio de e-mail, seja num chat, que não é um chatbot nesse caso, mas é de fato conseguindo entender aquilo que muitas vezes nem o cliente sabe que ele precisa. Aí sim, eu agrego valor ao processo e deixo de ser o famoso tirador de pedido que a gente conhece. Sim. Não, e hoje, cara, isso aí, quem não agregar valor não vai estar mais no meio desse processo, né? Ponto. Né? Ou Ponto. soma ou some. Ou gera valor, Ou deixa de ser soma. custo. Ótimo. E aí tem outro ponto no que você falou que eu achei muito rico e eu tenho falado muito isso. Eu sou o cara que trabalha com Inside Sales cara, desde 2014. E aí todas essas ferramentas, todos esses livros, receita previsível, não sei o que, cara, eu conheço tudo isso. Mas mesmo conhecendo, eu sou meio contra a galera que fica vendendo muito a ideia de ferramentas milagrosas que vão fazer e tal. Eu concordo com o que você falou, que no final de contas, o que vai importar é a qualidade do ser humano que está ali do outro lado fazendo a conexão real. Eu posso ter as melhores ferramentas do mundo, mas, cara, se não tiver um vendedor ali, cara, que consegue se conectar, que percebe, cara, enfim, tudo que envolve habilidade humana que não é ensinado nesses livros aí de ferramentas milagrosas, né? Eu vou um pouco nessa linha também, Carol. Cara, e dentro disso, fala sobre, sim, sobre o tema em si, sobre o desafio desse presencial que a gente está chamando aqui. Porque se deixar, a gente entra nisso aqui, cara, porque eu acho que o vendedor que agrega, ele pode não ter a melhor ferramenta, pode não ter o melhor processo, pode não ter nada, cara, mas se o cara for bom, como a gente está falando, ele vai fazer uma diferença. Eu não sei o que você pensa, mas eu vou nessa Total. linha. Eu vou contar uma história, adoro histórias, tá? Uma vez uma amiga minha começou a trabalhar na área de vendas, vendendo esses produtos de marketing direto, e me ligou. Falou, Carol, estou indo para São Paulo, vou dormir na sua casa, porque eu quero uma mentoria. Falei, beleza, vem para cá. Ela sentou lá e começou a falar que tinha um monte de dúvidas sobre como vender. Eu falei, antes de você me falar dos seus desafios, me fala sobre o seu produto.
e fala sobre o que você vende. E ela começou a falar sobre o produto, sobre os diferenciais, características, como eu podia utilizar, foi fazendo pergunta, etc e tal. Resumo da ópera. Antes da gente falar sobre como ela deveria vender, eu comprei 2.400 de produto dela. E aí, naquele momento, eu falei, meu, o que é isso que ela tem e que faz tanta diferença, né? E para mim é o elemento número 1 da venda, que é paixão. É muito difícil para um vendedor, em qualquer área que ele trabalha, não vender se ele não comprar o produto antes, se ele não comprar o serviço antes. E aí as pessoas perguntam, Carol, mas como é que alguém que ganha R$ 1.100 de salário vai vender uma bolsa da Hermès de R$ 32.000? A pessoa acha, tem vendedor que fala assim, mas como é que eu vou vender isso? Ou eu acho um absurdo. Então, se você entra para trabalhar numa loja da Hermès, achando um absurdo alguém gastar R$ 32.000 numa bolsa, sai antes que fique feio para você. Então, assim, você tem que entender que aquilo pode não servir para você, que aquilo pode não agregar valor para você, mas que aquilo agrega valor para alguém. Então, essa conexão com o cliente, ela é fundamental. Quando eu falo em paixão pelo produto, não é que você vai ser um usuário do produto, não é que você vai ser um consumidor do produto, porque muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você faz. Mas você tem que entender que todo produto ou serviço existe para promover algum tipo de melhoria ou para resolver algum tipo de problema. Quando o vendedor entende que ele não vende um produto ou um serviço, mas sim que ele agrega valor a alguém, que ele ajuda alguém a bater suas próprias metas, sejam eles da empresa, sejam elas pessoais, ele começa a ressignificar o seu papel nesse processo. Então, quando a gente fala em empoderamento feminino, empoderamento de um monte de coisa, hoje é importante que o vendedor ele reconheça o seu poder, né? Eu sei que existe um movimento aí chamado orgulho de ser vendedor. E eu falo muito mais do que você ter orgulho da sua profissão, é você fazer com que a sua profissão se orgulhe de você. Então, se você é um cara que acha que tudo se resolve no braço, cara, você tá fora. Porque as coisas se resolvem aqui e, na boa, aqui, né? Então, se você não tem essa paixão por aquilo que você vende, por aquilo que você representa, vai ser muito difícil você transbordar isso para o seu cliente. Então, esse, para mim, é um pilar fundamental da venda. E não é papo fluff de mulherzinha, não. Né? E a gente Não, vê, claro que não. nós empreendedores, né? Por que a gente não larga o osso? Porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Por que a gente consegue Claro. vender o nosso negócio? Porque a gente é apaixonado pelo propósito, por aquilo que a gente entrega. Então, isso é fundamental. Por isso, inclusive, que eu acho que as empresas elas têm que dispensar um tempo a gerar esse nível de paixão no vendedor. Eu tenho que embalar o meu produto para quem vai vender de uma forma que ele fala, meu, tem tanta gente que precisa disso, tem tanta gente que vai se beneficiar com isso, e eu vou ser um elo. Porque nem tudo que é comprado de forma racional. Aliás, boa parte da decisão de compra ela é tomada no nível emocional. Mas também 90%, né? não adianta eu no papo, no calor da emoção, também tomar essa decisão e comprar algo que não vai agregar valor à minha vida, que não vai agregar valor ao meu negócio. Por isso que o sucesso do cliente é fundamental. Tem um livro que eu gosto muito, tá até aqui, eu separei vários livros aqui para nossa live, né? Que é esse aqui, ó. Eu cito ele, claro, no Bora Bater Meta, que é o The Challenger Sale, que é a venda desafiadora. E uma Sim. das coisas que eles trazem nesse livro é o vendedor ele tem que ser capaz de ensinar algo novo para o cliente. Ele tem que ser capaz de dizer para o cliente, cara, isso que você está me pedindo aí, legal, é a sua visão, mas eu sou especialista nesse assunto, eu acho que não é esse o caminho. O cliente se ajeita na cadeira quando você simplesmente não entrega aquilo que ele pede. E aí é importante fazer um recorte. É muito diferente atender de vender. Quando eu atendo, eu entrego o que você quer. Quando eu vendo, eu te entrego aquilo que você precisa. E você só consegue fazer isso se o seu nível de conexão com o cliente, e aí não é só aquela coisa de fazer leitura do não verbal e blá, 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 não. Eu tô falando, deixa eu entender o seu negócio, deixa eu entender a sua vida. Deixa eu entender como é que isso se conecta a você. Aquela galera da Prudential, não sei se você conhece ou se já é Claro. cliente, não tem como, cara. O cara faz uma anamnese da sua vida e você passa a desejar aquilo. É você que faz a compra. Eu sou Né? cliente, eu sou cliente. O que não tem, se você receber a pessoa, você vai se tornar cliente. Não tem como não se tornar cliente. Por quê? Porque é um negócio bacana, é um negócio. Olha lá, vou eu vender Prudential aqui, né? É um negócio que faz sentido. É um negócio que se conecta e ele faz essa conexão de forma muito genuína. E isso faz muita diferença. Eles estão pagando bem comissão? Porque eu posso começar também a vender. Você sabe que tem cliente meu, às vezes eu vou para um projeto de consultoria
E a gente faz sempre um mergulho muito profundo no negócio do cliente, né? E aí, às vezes, termina o treinamento e o cliente vem, você não quer trabalhar aqui, não? Porque, pô, você tá vendendo pra cacete o meu produto. Eu falo, meu, é a mesma coisa. Eu, como treinadora de equipe de vendas, se alguém me der um briefing para vender um produto que eu não acredito, eu não vou conseguir ensinar aquela equipe a vender. Com certeza, Então, com assim, tem certeza. horas que eu rejeito. Eu falo, meu, na boa, isso não vai se conectar, não acredito nisso, não acho que funciona. Então, assim, não sou a melhor pessoa para falar desse assunto. Agora, se é algo que eu falo, eu vendo Tupperware, eu vendo Avon, eu vendo Sadia, eu vendo Perdigão, né? Eu vendo Danone, que são os meus clientes. Então, eu começo a entrar no mundo deles e eu começo a falar com muita propriedade, porque isso faz parte do jogo. Então, assim, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de fazer esse mergulho, porque muitas vezes, Fábio, você sabe como é isso, o vendedor ele entra na empresa, ele recebe um catálogo de produtos, uma lista de clientes e a gente fala assim, vai lá, É. usa a sua competência de vendas e transforma tudo isso em dinheiro. O vendedor não é Midas, né? E o que Uhum. está por trás disso? Então, acho que tem que existir, a gente coloca muita responsabilidade da venda sobre o vendedor, mas é um processo. Então, assim, marketing tem que estar alinhado, logística tem que estar alinhada. Quando a gente faz os diagnósticos aqui dentro da Posiciona, a gente vai lá e o cliente fala assim para mim, Carol, eu tô com um desafio muito grande, eu preciso vender mais. Eu falo, ó, vender mais é muito amplo, eu não faço milagre. Eu sou baiana, mas não sou mãe Carol. Me fala um pouco mais. Aí ele começa, não, meu desafio é mix, meu desafio é peças por atendimento, meu desafio é prescrição. Pô, beleza, agora vamos detalhar isso aí. E aí, quando eu defino muito bem o indicador que a gente vai trabalhar no treinamento, no processo de desenvolvimento que a gente vai fazer junto com o time, o segundo ponto é, deixa eu olhar para a visão vendedor desse negócio. Não é visão cliente, deixa eu olhar para a visão vendedor. E aí eu vou lá olhar para o vendedor e vou dizer assim, cara, me conta, qual que é o seu papel aqui dentro? Pasme, mas tem muita equipe de relacionamento que não entende que seu desafio é vender. Né? O que te inspira aqui dentro? É a remuneração variável? É a possibilidade de crescer? É a possibilidade de aprender? Então, eu faço essa visão. Agora, me diz o seguinte, o que dentro dessa empresa te ajuda a fazer negócios? Pô, o marketing é bacana, o preço está ajustado, a gente tem um modelo de inbound que funciona, legal. E o que te atrapalha? Puta, o gestor, né? É, Normalmente é o gestor, né? o gestor me atrapalha, a ferramenta me atrapalha. Então, eu tenho que entender quais são os desafios. O que impede o vendedor de atingir aquele objetivo específico? Porque só a partir do momento em que eu sei onde a gente quer chegar e eu sei por onde a gente tem que passar em termos de desafio, é que eu me torno capaz de entender o seguinte: dentro deste contexto, quais são as competências que esse time especificamente precisa desenvolver? E pasme, Fábio, quando a gente fala principalmente em vendas complexas, o maior desafio do vendedor não é vender para fora, é vender para dentro. Ele passa muito mais tempo negociando internamente, influenciando internamente. Por quê? Porque as empresas não entenderam que elas têm só duas áreas. Né? Toda empresa só tem duas áreas. A área que vende e a área que ajuda a vender. Ponto. Se a área que ajuda a vender está atrapalhando, meu, não dá para fazer milagre. Essa equação tem que fechar. Então, na hora que a gente faz um processo desse que é focado na competência de vendas, eu devolvo para a organização. Ó, tem que melhorar o marketing. Ó, a visão cliente tá bagunçada. Ó, seu processo de automatização não está colaborando. Ó, seu preço está desajustado. Eu não vou resolver esses problemas, não é a nossa praia. Mas eu sinalizo. Porque senão o cara vai lá, compra um treinamento e acha que o vendedor vai sair superando, extrapolando todas as metas. Na boa, o dia mais importante do treinamento é o dia seguinte. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Então, esse é um processo que, no Bora Bater Meta, inclusive, eu falo muito sobre isso, né? Por que vendedor odeia a técnica de vendas? Pergunta, Fábio, para você agora. Por que os vendedores odeiam técnicas de vendas? Por que eles odeiam técnica de vendas? Porque eu vou chutar, tá? É porque na maioria das vezes não se aplica a realidade dele. Porque ela não se aplica muitas vezes à realidade dele, porque muitas vezes a técnica de vendas ela é construída dentro do escritório e não olhando as melhores práticas. Então, assim, deixa eu ver os caras que batem meta, deixa eu ver os caras que performam no indicador X, no indicador Y, o que esses caras fazem? Eu importo isso, transformo num processo e distribuo. Então, quando a técnica de vendas ela se conecta à realidade daquela equipe, ela funciona. Mas quando a técnica de vendas é criada pela global e a gente tem que apenas tropicalizar, na boa, não vai funcionar. PSS, PSF, né? O pessoal adora dar uns nomes diferentes aí, não vai funcionar. E aí o cara acha que aquela técnica engessa, ele não consegue compreender para que tanto passo.
Quando, na verdade, aquilo ali nada mais é do que a vida do vendedor. Só que se aquilo não se traduzir em aumento, em ganho de performance, se eu não tiver um time engajado, inspirado para fazer aquilo acontecer, eu vou estar pegando meu rico dinheirinho e jogando no lixo. Então, assim, quando a gente olha para o mundo das vendas, a gente tem que entender que tudo vai muito além, né, desse tete a tete aqui. E que tudo Claro. dentro da organização, né, como diria a Luísa Helena Trajano, que inclusive está fazendo uma live concorrendo com a nossa agora, né, Sim. vendas não se delega. Né? Vendas não se delega. Toda o board da empresa, a área de tecnologia, a área de riscos, todo mundo tem que estar olhando para isso aí, porque nada acontece até que uma venda seja feita. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se o time de vendas não tiver alinhado aquilo e aquilo não for comprado, esquece, reveja tudo e comece do começo. Se tivesse que... Cara, concordo 100% com tudo que você falou. Mas eu queria que você entrasse um pouco mais a fundo, já então que você falou sobre a Posiciona, como é que vocês fazem, como é que você diagnostica o cliente e tal. Explica mais um pouco até para, assim, cara, entregar um pouco mais de valor, a gente entregar um pouco mais de valor para a galera que está ouvindo, assim. O que básica, pelo que eu entendi na Posiciona, você estrutura um treinamento que vai atacar um indicador que você mapeia, que é o ponto que a empresa precisa melhorar, né? Mas você não vai entrar em montar a operação, em corrigir as áreas, é focado muito em treinamento e desenvolvimento do time, né? Da pessoa. Se você puder compartilhar um pouco da metodologia, quais são os elementos que compõem isso, o que uma empresa então precisa ter de fato para treinar e capacitar seu time. Imagino que você deva ter isso aí, cara, de trás para frente esse negócio. Compartilha com a gente um pouquinho aí, Carol. Então vamos lá. Ó, O tô te explorando, abusando de você. Explore, Paguei uma abuse. fortuna. Paguei uma fortuna também para você vir aqui, né, Carol? Pô, vamos falar esse Depois negócio, eu né? mando o número da conta que a gente anota, tá? Fica Faço não, faço tranquilo. não. Faço não que a gente não consegue, não. Vou ter que É, vender aqui os bens. mas é, é um processo, Fábio. Nada é É, estanque. Então, primeiro, assim como eu falei, que toda empresa tem duas áreas, a que vende e que ajuda a vender. E todo mundo tem que ser treinador dentro de uma organização. Então, não dá simplesmente para terceirizar a responsabilidade do treinamento para uma consultoria. Por mais que a gente seja maravilhoso, né, a gente não tem essa capacidade porque a gente não está no dia a dia. Então, tem aspectos de claro. gestão, aspectos processuais que são muito importantes. Então, no que a gente acredita aqui dentro, né? Que existe um processo. Então, a gente mapeia, primeiro, vamos fazer uma reunião para poder entender o que está pegando na área comercial. Esse o que está pegando na área comercial, normalmente vem os clássicos. Ah, minha equipe não planeja, minha equipe bate muita cabeça, ah, o pessoal está desengajado. Enfim. Tá bom, gente, já entendi isso. Vamos pensar no número. Aonde você quer melhorar o seu resultado? Carol, eu preciso aumentar preciso fazer melhor gestão de contas para poder aumentar o meu share of wallet nos clientes. Carol, eu preciso aumentar o meu market share. Carol, eu preciso ampliar o mix que eu vendo. Carol, eu preciso aumentar a positivação de clientes. Distribuição numérica, distribuição ponderada. Cada segmento tem um desafio. Beleza, vamos fazer um recorte disso? Vamos. Então, vamos definir aqui um indicador que vai ser um indicador de sucesso, que a gente vai mensurar antes e vai mensurar depois do treinamento, claro, fazendo todas as análises de ROI possíveis, fazendo grupo de controle, comparando com o ano passado, tirando o que, né, tem todo um processo aí relacionado ao return on investment, que é o quanto você vai ter de retorno versus o que você vai investir. Ponto. Definimos o objetivo, agora vamos mergulhar. E nesse mergulho, como eu falei para você, a gente vai olhar para o Seller Experience, que é olhar para o lado vendedor da coisa, o que inspira, ele tem clareza de papel, o que atrapalha, o que ajuda. Vamos entender quem é o cliente, quais são seus valores, quais são seus pavores. Vamos entender o que é o produto ou o serviço, o que é que ele tem de diferencial, né? E o que ele tem que não é tão bom assim. Entendemos a real. Agora a gente vai ter que fazer uma conexão. Então é como se do lado de cá tivesse o cliente, do lado de cá tivesse o produto ou serviço, e aqui no meio está o vendedor. E aí eu vou ter que entender o seguinte: qual o sentido de vender o que eu vendo para quem eu vendo? Então eu tenho que trabalhar um aspecto inspiracional, que é como é que eu gero valor nessa relação. E o segundo ponto é como é que eu vendo aquilo que eu vendo. Né? Como é que alguém vai, como é que eu vou fazer para gerar esse tipo de conexão? A partir do momento que a gente faz esse mapeamento, aí a gente vai desenhar o que a gente chama de estratégia instrucional, que é como é que a gente vai desenhar um processo, entendendo que treinamento não é um evento, não é uma ação pontual. Uma palestra não é um treinamento, gente. Uma palestra tem como objetivo sensibilizar, provocar, desafiar, mas ela não entrega
algo que diga assim, ah, o cara ouviu fulano de tal durante 1 hora e minha equipe se transformou numa monstra. Não vai, não vai, esquece. Então, vamos desenhar o processo inteiro. Só que eu costumo dizer para os meus clientes que só existem 2 pontos que nos impedem de fazer o nosso melhor, que são tempo e dinheiro. Então, assim, o que a gente consegue de tempo para treinar esse time? Ah, 1 hora por dia, 1 hora no mês, né? 8 horas na semana, enfim. Vamos entender o que existe de disponibilidade de tempo para tirar a equipe do campo, para tirar a equipe da operação, para que a gente possa afiar o machado. E aí, por outro lado, a gente vai entender o budget do cliente, né? Qual que é o seu orçamento, para que a gente não faça aquele treinamento Frankenstein ou capenga, né? Como a gente chama na Bahia. Que é, eu queria tudo isso, mas eu só tenho esse dinheiro. Então sai cortando um monte de coisa, entrega isso e quer conseguir bater o mesmo objetivo. Então a gente tem que casar o objetivo com a entrega. Se a entrega é pequena, a gente vai ter que alinhar a expectativa em relação ao objetivo. E aí a gente vai partir para a aplicação. Dentro da aplicação, a gente usa várias metodologias. A gente aqui na Posicionando não tem apego, a gente é fã de todas elas. Vamos usar Design Thinking, vamos usar Agile, 70-20-10, vamos fazer storytelling, vamos gamificar, não importa. A metodologia é o meio que eu vou utilizar. Por quê? Quando a gente fala em treinamento de qualquer equipe, não é só equipe de vendas, não, a gente tem que olhar para 4 pilares, né? Que aí a gente traz aqui o Kiki Patrick, que é o teórico desse assunto. O time tem que gostar do treinamento. Tem que ser prazeroso, tem que gerar conexão com a equipe. As pessoas têm que ver valor em quem está ali entregando aquele treinamento. Isso é muito importante para que a gente vá para o próximo passo, que é o aprendizado. A equipe precisa conseguir consumir aquele conteúdo e processar ali dentro a ponto de saber responder como se usa aquilo. Mas eu preciso passar para o próximo. Aqui agora, eu não sei quem. Ela está assistindo, dá o feedback aí se Opa. sou eu, Fábio, tá? Oi. Sou eu ou você? Galera, estão Sou eu ou ouvindo você? aí? Para mim tá perfeito, eu não sei para você aí. Eu também não sei. Também não Acho sei. que voltou, né? Galera, quem é que Voltou. tá travando aí? Já foi agora. Tá me vendo? Tá me Só ouvindo? ficou com delay. Só ficou com delay. E agora? Foi? Não foi? Agora foi. Tô, não Agora acho que tô? foi. Agora Agora foi. voltou. Então eu vou para Vai. o terceiro passo, que é mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, gente, ela se dá no nível da gestão. Então, assim, é o que vai acontecer depois do treinamento. Então, eu preciso criar Aham. estratégias para transferência de aprendizagem. Aquilo que eu vi no treinamento, como é que eu aplico? Como é que eu extraio o resultado disso? E aí eu vou por último, que é a mensuração do resultado, que não necessariamente é o resultado financeiro, mas é o impacto. Puxa, aumentou o mix, né? Diminuiu o turnover. Então, podem ser vários os indicadores. Então, na hora que a gente desenha um processo, a gente tem que considerar todos esses pilares, para que, de fato, a gente consiga entregar o que a gente chama aqui de nossa máxima performance, né? Que é Uhum. olhar para o processo de uma forma mais holística, entendendo que no meio dessa equação e de todos os desejos, necessidades da empresa, existe um vendedor que tem uma porrada de desafios. Então, a gente faz isso, Fábio, e dentro das entregas, a gente tem alguns valores, alguns pilares. Então, por exemplo, eu nunca vou começar um treinamento contando sobre a minha formação, que eu estudei em Harvard, na MIT, foda-se, sabe? O vendedor quer saber o seguinte: Carol, você já comeu bolovo? Carol, você já carregou pasta? Você já levou porta na cara? Então, os meus consultores, o meu time, ele tem que ter experiência de campo. Ele tem que viver o que o vendedor viveu na pele, porque é isso que faz. Obrigada, Marcos do Japão, né? Ele sempre entra, acho o máximo isso. Tem audiência do Japão aqui, tá? Pô, Então, assim, a você gente acredita que. internacionalizou minha live aqui, hein, Carol? Abraço, Marco. Exatamente. Então, assim, a gente cria um momento, uma experiência que tem que ter essa conexão que a gente chama de empática. Eu tenho que mostrar que esses desafios que eles estão vivendo agora, eles já superaram em outros contextos. Então, por exemplo, estamos num momento de crise. Eu sempre falo assim, mas vem cá, você já passou por várias outras crises. Porque o que é uma crise para uma equipe de vendas? Crise para a equipe de vendas é quando a logística não entrega, é quando o preço está errado, é quando o sistema cai, é quando a meta não é batida, é quando a meta aumenta. Então, olha quantas crises a gente já viveu, galera. A gente superou ela? Superou. Então, essa vai ser só mais uma para o nosso portfólio. Mas aí a gente lança um desafio, porque aí a gente mostra, ó, você estava fazendo desse jeito, estava entregando esse resultado. O que a gente quer dizer para você é, esse resultado aqui não é mais suficiente.
É fazendo desse jeito que você vai entregar esse resultado? Não. Você vai ter que mudar a maneira como você faz as coisas. E aí a gente deixa aquele incômodo, né? A galera fica meio mexida, tipo, porra, esse pessoal aqui para dizer que eu não sou bom. Cara, não é que eu não sou bom, é que eu posso fazer melhor. O contexto muda, o mundo está mudando de forma exponencial há muito tempo, não é só agora. Então não queira fazer a mesma entrega. E aí, sim, a gente vai entregar os conteúdos, vamos trazer as metodologias, vamos fazer as simulações, tudo para tentar trazer para dentro do ambiente de treinamento, né, uma simulação do campo de batalha. A gente fala que é melhor suar no campo de treinamento do que sangrar, né, no campo de batalha. E aí a galera já está envolvida, o pessoal começa a trabalhar. Eu acho que todo treinamento de equipes de vendas precisa considerar isso. Então, assim, tem que ser reunião de trabalho. Treinamento de vendas que não ajuda a bater meta tá fora. O cara tem que no dia seguinte entender o seguinte: pô, gastei 8 horas da minha vida, passei 1 hora e meia aqui no Zoom com essa pessoa e eu deixei de gerar negócio. Não, você está mais forte para atuar com muito mais precisão. Antigamente, em vendas, a gente tinha muito recurso. Lembra da época das agendas? Todo Claro. final de ano você recebia a agenda de todos os Todo vendedores. mundo mandava agenda. Agenda, como é que chama? Calendário, caneca. Meu, hoje em dia esses recursos minguaram. O tempo é um recurso escasso, o tempo é vida. O seu deslocamento é um recurso escasso. Ah, mas agora eu estou no digital, meu. A ferramenta que sua empresa está investindo é recurso. A internet é o novo trânsito, né? Que eu vi agora. A internet é o novo tráfego. Então, assim, como é que eu pego tudo isso e transformo isso em valor? O cara tem que sentir que aquilo é aplicável. E aí eu miro meu canhão para a gestão comercial. Eu falo, gestor, não adianta ter uma equipe inspirada. O Uber, bater meta, grito de guerra. Foda-se, muita espuma. Preciso de inspiração e engajamento. Então, é vestir a camisa e suar a camisa. Mas não adianta também um time com altíssimo nível de esforço, virando a noite, 400 milhões de ligações, uma boca do funil dessa largura e um final do funil assim. Cara, para mim tinha que ser cilindro de vendas. E não funil de vendas. Taxa de conversão, para mim, é um indicador que a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. Porque ela demonstra um nível de esforço gigantesco para um nível de resultado pequeno. Não vem falar para mim que você bate 150% da meta com 10% de taxa de conversão. Tá fazendo alguma coisa errada. E aí a gente vem para esse aspecto, né? Pô, o cara tem que sentir que ele tem que gerenciar melhor os recursos. E aí o gestor comercial tem que inspirar, tem que engajar e tem que estar do lado. Para quê? Para garantir que a mudança de comportamento está gerando um reforço positivo, que é um resultado aqui, um resultado ali, e de repente a equipe entendeu que aquele novo processo se conecta, faz sentido, ajuda a bater meta, diminui o esforço, alavanca a produtividade. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser considerada. Treinamento não faz milagre, ferramenta não faz milagre. Né? Se tudo isso não for bem utilizado, você vai ter uma Ferrari dentro da sua garagem. Ou você vai acelerar errado e vai estourar o motor de uma Ferrari. Né? O que a gente Com precisa certeza. é usar os recursos de forma inteligente. Mais estratégia. Mais estratégia. Cara, eu costumo dizer que a gente faz gestão de coisas e pessoas a gente não faz gestão, Lidera. pessoas a gente lidera, né? E é muito disso que você falou, porque eu vejo muitos gestores, assim, eu como gestor há muitos anos de vendas, vejo muitos gestores de vendas que se limitam só a serem gestores de vendas, né? E não liderarem pessoas, assim. Uma curiosidade que eu fiquei, galera, depois eu vou aqui 15 minutinhos, me dá mais 5 aí que eu vou olhar as perguntas que fizeram, porque eu vi que teve perguntas, eu vou fazer para Carol. Mas, Carol, uma coisa que eu fiquei curioso no seu relato aí, porque você chega na empresa é um grande desafio. Ó, Malavota na área aí também, cara, faixa pretíssima de venda, adoro. Nosso sócio aqui, embaixador, tamo junto, Mala. Vocês dois têm que se conhecer, viu? Porque a energia é parecida aí. A gente já trocou mensagem de WhatsApp e eu É, tô em dívida com ele, mas não toca nesse né? assunto, não. Tô Então, em ih, dívida com caramba, muita então gente. já coloquei aqui em saia justa, mas tudo bem. Carol, o que eu ia falar é o seguinte: tu chega na empresa, vem lá essa baiana retada aqui, porra, para dar treinamento pra gente, para ensinar a fazer o troço aqui. Tu tem um grande desafio, imagino eu, que é de construir relação de confiança, né? Tanto com o time da empresa, como com a gestão. Assim, eu não sei nem qual é o maior desafio. Olha lá, ó, uma lá volta, Carol, você tá na mira aí. Pô, foi mal, não queria. Não, imagina do Mala, o Mala é. Então, Carol, fala para mim qual é o teu maior desafio e como você faz, principalmente,
para construir essa relação de confiança, porque eu acho que a tua experiência como sendo alguém que vem de fora e consegue fazer isso, pode ajudar a galera que tem o time dentro e às vezes não consegue ter essa relação de confiança, né? Quantas pessoas estão aí gerindo o time e o cara não consegue ter uma relação de confiança? Como é que você faz? São seus belos olhos? É o seu jeito baiano de ser? Cara, provavelmente não. Deve ter forma de fazer esse negócio. Fala para É. nós. Como disseram outro dia, é o meu decote, né? Mas vamos nessa. E Primeiro, aí? né? A posiciona não sou eu, então eu tenho uma equipe, eu tenho um Aham, time, não é só a sim. Carol que entrega, né? A Carol Claro, entrega claro. bastante, a Carol vende bastante, mas tem uma galera que faz isso e uma galera muito boa que está nesse dia a dia. Mas eu acho que toda relação de confiança, ela se constrói com base na honestidade. Então, o meu maior desafio é saber a real, né? Então, assim, eu costumo dizer, gente, eu vou fazer pergunta indelicada. E aí, normalmente, os gestores de vendas se ajeitam na cadeira, né? Teve um caso muito interessante uma vez, que a gente foi fazer um diagnóstico, a gente descobriu tanta caca da empresa, e o diretor já sabia. Era um feriado e a gente ia apresentar o relatório de diagnóstico depois do feriado. O diretor me ligou, eram 5 horas da tarde, falou, pelo amor de Deus, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, não tinha filhos na época, eu falei, por quê? Ele falou, eu não quero que você mostre o relatório antes de você conversar comigo. Eu falei, beleza, marcamos uma reunião, fomos no escritório, eu mostrei pra ele, ele falou, isso aqui você não pode mostrar, isso aqui você não pode mostrar, isso aqui você não pode mostrar. Eu falei, cara, então eu não posso fazer o treinamento. Porque, assim, se você quer colocar embaixo do tapete os problemas que a empresa tem e responsabilizar todo o time de vendas pelo mau desempenho que vocês estão tendo hoje, desculpa, não vou conseguir fazer milagre. Então, hoje, eu comecei a nossa live falando isso. Onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Então, assim, quando eu falo assim, quando eu percebo que tem boi na linha, aí pode ser um pouco de intuição baiana, com experiência, eu pulo fora. Então, eu tenho vários relatos de clientes que eu, entre aspas, demiti. Tipo, Carol, eu quero um script de vendas. Eu quero que o cara bata na porta desse jeito, eu quero que o cara fale. Eu não sei fazer isso, eu não acredito nisso. Eu acho que script é coisa para máquina. A gente tem que saber pensar. Ah, Carol, mas pensar dá trabalho. Eu falei, dá trabalho, mas você quer um time que vem aqui, cumpre o script, né? Mas mancha a reputação da sua empresa. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque quando isso acontece, o trabalho flui. Né? Quando a gente consegue, no primeiro momento, mostrar que a gente está ali, não é para bater a nossa meta de venda, de treinamento, sabe? Não é para poder. Eu tenho minhas metas, claro, mas assim, eu quero ser parceiro do seu negócio. Então, quando a gestão entende isso, eles acabam, né? Eu brinco que é que nem poodle. Você começa a fazer um carinho na barriga, ele abre as pernas, né? E quando ele abre as pernas, fica muito mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes, Fábio, o buraco não é mais embaixo, o buraco é mais em cima. Então, assim, o grande desafio de toda a equipe de vendas é a gestão comercial. Se o cara é ruim e tá ali, é porque ele tá deixando ali. Né? Se o cara é bom e não tá conseguindo entregar resultado, é porque você não tá gerindo da maneira correta. Só que passa-se muita mão na cabeça da gestão, porque são pessoas que estão muito tempo, eram excelentes vendedores, mas nem todo excelente vendedor vai ser um excelente gestor. O maior Claro. desafio do gestor comercial é multiplicar o conhecimento dele. Ele precisa ser dispensável. Né? Outro dia eu vi uma equipe falar para mim, assim, uma equipe de gestores. Eu perguntei, para que vocês vão acompanhar o vendedor na rota? Ah, é o dia que a gente tira para ele escolher os melhores clientes para a gente ajudar ele a vender. Eu falei, errado, errado. Né? Você está viciando sua equipe, você não tem que ajudar ninguém a vender, você tem que ensinar o cara a vender sozinho, porque você vai estar um dia na semana com ele, mas os outros 4 dias ele vai estar sozinho. Então, assim, tem muito paradigma que precisa ser reconstruído. Porque se eu acho que primeiro o gestor, depois a equipe, primeiro o gestor, depois o cliente, tem alguma coisa errada. É a primeira equipe, ponto. Né? E para a equipe ser boa, eu preciso de um bom gestor. Então, quando a gente fala em construir relações de confiança, hoje, né, eu posso escolher alguns clientes. Então, tem batalhas que eu não vou comprar, porque eu não vou conseguir entregar a minha promessa. Então, eu acho que isso vale para todo mundo. Aquela máxima de que o bom vendedor é aquele que vende qualquer coisa para qualquer pessoa, bullshit. Isso não existe. Uma pessoa que é capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa é um manipulador, é um enganador, é um pilantra, né? Isso não existe. Então, assim, eu preciso de fato saber, vai ajudar? Porque vamos Uhum. pensar no varejo, né? Você é homem, você já deve ter comprado um sapato que ficou justo no seu pé apertado e a vendedora ou o vendedor falou para você, não, mas você vai usar e o sapato vai lacear, né? E ele tá te dando bolha até hoje no pé. Na hora você confiou nela, ela fez uma venda, ela bateu a meta dela. Mas você está insatisfeito, né? E você nunca mais vai comprar um sapato daquele em loja nenhuma. E vai culpar o sapato e não a vendedora. Então é importante a gente pensar nessa recorrência. De fato, a venda ela tem que ser sustentável. Eu tenho que vender bem
para vender sempre. Eu acho que esse é o Legal. principal desafio que a gente enfrenta hoje. Carol, excelente. Cara, você reforçou uma crença que eu tenho e eu passei por algumas operações como gestor e aí eu quero dar um depoimento reforçando o que você trouxe, né? Assim, eu cheguei para resolver a operação comercial e eu vi que o maior problema era a falta de confiança. E aí eu reforcei ainda mais a crença. Eu acho que esse é um. O pessoal fala muito hoje de hacker, né? Então vamos ensinar um hacker para a galera aqui, Carol. Vamos? Vamos dar um hacker aí, uma ferramentinha milagrosa, né? Eu acho que a ferramenta milagrosa para gerir time de venda, na minha opinião, à luz do que você trouxe, é ser, cara, transparente, honesto com o seu time. Se o time de vendas perceber qualquer coisa, cara, que não esteja muito bem alinhada, muito bem, se você. Porque eu acho que a relação de qualquer time é assim, mas eu acho que o time de vendas, Carol, eu não sei a tua opinião, mas a minha opinião é que os caras precisam estar muito fechados e confiar muito na gestão, né? Quer ver uma coisa que eu não admito? Pô, se você atrasa o pagamento da comissão do seu time de venda, cara, o cara tá se ferrando o mês inteiro para entregar. O que ele quer, no mínimo, é que você cumpra o combinado. Né? Na hora, não vem querer mudar a regra do jogo na hora de pagar a comissão. Isso quebra a confiança, né? Aliás, Então, cara, comissão de vendas é um desafio, né? Porque às vezes se cria tanto indicador que o vendedor fala nossa, assim, ó, cara, nossa, esquece, deixa eu fazer meu trabalho aqui no final do mês, vamos ver quanto é que cai na minha cara. conta. E Fudeu. aí ele não se motiva, ou seja, tem que ser claro, transparente, honesto, íntegro. Não dá para tocar time de venda sem isso. Eu acho que esse é o maior hacker desse papo nosso, assim, Carol. Porra, animal. Quando a gente fala Animal. em essa palavra hackear, tá na moda, tá? É, No fundo, cara, vê o que funciona e repete, vê o que não funciona e joga sim, fora. Então, sim. assim, né? Eu adoro esses modismos, squads, sprints, hackear, MVP, blá, blá, blá. Cara, é o básico. Então, assim, Ó, vamos olhar para a estratégia, vamos segmentar, vamos criar um jeito novo de fazer. E se funcionou, repete, não funcionou, muda. E a gente vai sim. construindo esse processo. Carol, tem uma pergunta aqui que eu achei aqui perdida do Rodrigo, Rodrigão, SDR, sênior experiente. Quando você monta um time de vendas, que características você procura nesse pessoal? Imagino que ele esteja falando de soft skills, né? Quais são as características que você considera aí? Capacidade de aprender rápido. É a Eu acho que principal. para qualquer profissão hoje em dia, assim, alguém que fala, eu tenho muita experiência, às vezes eu prefiro alguém com menos experiência e que pegue as coisas muito rápido, do que alguém que fica tão fixado naquilo que já sabe que não consegue encarar o novo. Então, assim, a gente vive num mundo que clama por mudança todos os dias. Não é daqui, Sim, quem está planejando para o ano que vem, cara, eu desconfio. Você está planejando hoje para entregar amanhã. Então, eu preciso de um time que tenha flexibilidade existencial. Né? O que é flexibilidade existencial? Pô, eu vou ser uma pessoa antifrágil, né? Eu preciso muito uhum, rapidamente entender o que funciona e repetir, o que não funciona e mudar. E isso quando eu pego os times de vendas, normalmente vem esse briefing. Ó, Carol, tem um pessoal novo aqui, que é mais fácil. Aí tem um pessoal mais sênior. Mais sênior, cara, não é mais velho. Senioridade não deveria ter a ver com o tempo de casa, né? Então, assim, sim, é porque o cara não gosta de usar o CRM. Pô, tira o cara do time, tem que estar no CRM pronto. Então, claro. assim, tem coisas que não precisam ser discutidas. Então, para mim, hoje, para contratar qualquer cargo, é capacidade de aprender. É essa flexibilidade cognitiva, essa flexibilidade existencial, que agora o pessoal chama de mindset de crescimento, depois que a Carol Dweck lançou o livro dela, Mindset, né? Então, assim, Sim, é esse mindset de, puta, deixa eu aprender com tudo. Então, eu falo isso pro meu time. Quando eu termino a reunião de vendas, a minha primeira pergunta não é assim, e aí, que oportunidade você identificou? A minha primeira pergunta é, o que você aprendeu? Que palavras esse cara trouxe hoje que você nunca tinha ouvido? Por quê? Porque para mim não é a mesma coisa vender nada. Ah, vender tudo igual. Não é, cara. Cada segmento é específico, cada tipo de negócio é único. Então eu não posso chegar na indústria farmacêutica e chamar gestor de líder. Lá é GD, cara, é gerente distrital, gerente regional. Eu preciso da linguagem deles, né? Eu tenho que saber o que é um audit, eu tenho que saber o que é um DDD. Não dá para chegar no varejo e falar de itens por pedido, não, é peças por atendimento. Então, eu preciso de um time capaz de aprender muito rapidamente linguagem, modelo de negócios, cadeia de valor, dinâmica competitiva, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga construir propostas cujas soluções apresentadas se conectem aos reais necessidades daquele cliente. Então, na hora de você criar
contratar um time de vendas, tenta testar muito rapidamente o quanto ele se adapta às diversas demandas. E aí o processo seletivo começa na divulgação da vaga, né? Um vendedor que manda, eu às vezes publico lá no LinkedIn, gente, estou com uma vaga assim, assim, assado, manda o currículo para Carol.Manciola, blá, blá, blá. Aí a pessoa manda assim embaixo, é para mandar para qual e-mail? Eu respondo, não precisa, você já foi eliminado do processo. Você responde? Respondo. Agora eu tô fofa no LinkedIn, tá? Eu parei de responder porque eu entro em muita treta lá naquele lugar. Mas, Paulo, não precisa mandar o currículo. Se você não foi capaz de ler a porra do negócio todo, você não vai conseguir Deixa ler pra um lá. briefing. Claro, Ó, meu claro. marido aqui, bora bater meta. Te amo, amor. É o maior incentivador. Ele Carol, é. caraca, eu falei que ia ficar hipnotizado, por mim essa live tinha que demorar mais tempo, hein? Galera, assim, 3 minutos finais, eu acho que nem dá mais pra gente perguntar aí, o tempo de perguntar e tal vai cair. Eu só queria te agradecer muito, muito, pô, cara, a tua disponibilidade, a tua entrega aí, esse tempo teu. Eu acho que a galera curtiu muito, esse conteúdo vai rodar muito ainda aí. Vou usar muito seu conteúdo, viu? Mas compra o livro, tá? Vou Compra o comprar. livro e deixa uma avaliação na Amazon para ajudar a tia, por favor. Vou comprar o livro. Vou comprar o livro e vou te mandar lá. E pode fazer a prova oral. Pode deixar, hein? Pode fazer. Cara, obrigado demais mesmo. Espero que a gente mantenha a conexão aí. Tamo junto, viu? E deixar esses minutos finais aí para você dar um recado final para a galera, se despedir, fazer o que você quiser. Ah, eu só queria deixar dois recados, né? O primeiro é o seguinte: meta é coisa da vida, né? Se você não tem É, metas próprias, não está batendo as suas metas, você está batendo a meta de alguém. Então, assim, construa metas para você, né? Coloque milestones e faça a coisa acontecer, porque não tem nada mais gostoso do que abrir aquela cerveja, do que abrir aquele champanhe, beber aquela água com gás, depois que você realiza uma venda, depois que você de fato realiza, alcança uma meta. E a segunda coisa é que vender é uma competência. Então, não ache que é porque você hoje ocupa um cargo de vendas que você sabe vender, né? Não existe um saber vender. A última metodologia, aliás, acho que a venda previsível foi a coisa mais nova que existiu aí em termos de tecnologia, mesmo assim é baseada na experiência de uma única pessoa. Mas se você pegar um challenger sale, um sales solution, um spin selling, a gente está falando de coisas aí da década de 2000, sim. 80, Harvard. Então, assim, não tem muita coisa nova. É colocar em prática o básico, é se apegar aos clássicos, mas entender que conexão é o nome do jogo. Quanto mais você conseguir se conectar aos seus clientes, quanto mais você conseguir se conectar ao seu produto, ao seu serviço, mais você vai conseguir agregar valor. E esse é o papel do vendedor nos dias de hoje. E agregar valor é o processo de compra. Ou soma ou some, ou agrega valor ou deixa de ser custo. Animal. Beijo, Carol. Obrigado demais. Obrigado, maridão, por ter liberado o Carol aí uma hora pra gente essa hora. Tá lá com as duas crianças. Então corre lá. Coitado dele. Tem outra live agora às 21, gente. Mais live às Nossa. 21. Participem. Galera, beijo grande, viu? Galera que veio da Carol aí. E galera da Seus Farms, conteúdo vai ficar gravado. Beijo, Carol. Boa live, 21 horas lá. Valeu, tchau, Valeu. Fábio.